Olá, pessoal! Hoje eu trago uma ideia para que você consiga utilizar aí a função do Excel novo, o Excel 2021 ou 365, que se chama VStack. E também tem o HStack, mas é um outro momento. Hoje é o VStack, ou seja, eu vou empilhar várias abas de planilhas em uma matriz só, sem utilizar programação, sem utilizar Power Query, porque dá de utilizar esses caminhos também para fazer isso, mas hoje é muito simples, muito rápido e com dicas para você buscar caminho de planilha, nome da aba da planilha de um jeito bem fácil e prático. Vamos conferir? Muito bem. Aqui eu tenho, logicamente, né, que eu usei dados fictícios aqui, nada disso é real. E eu coloquei aqui 7 filiais, por exemplo, porque eu já tenho uma gama aí considerável de experiências com planilhas em que as pessoas dividem certas coisas por abas. Então, às vezes é por janeiro, fevereiro, março, ou então é trimestre, ou então é fábrica. Enfim, existe uma variedade enorme de abas aí, de sisteminhas diferentes que as pessoas criam para dividir suas planilhas. E isso realmente causa uma dificuldade enorme na hora de analisar os dados. Por quê? Ah, eu quero analisar essa filial com essa daqui, quantos produtos em janeiro, fevereiro, enfim, e aí acontece um problema gigantesco, porque tá tudo em aba separada. Então, assim, a gente pode usar Power Query para fazer isso, pode usar programação e tudo mais, só que realmente a gente tem aqui uma ferramenta incrível nas nossas mãos. Se você tem o 365 reforço, você vai ter isso daqui muito rápido e muito fácil nas suas mãos. Então, explora muito isso e a gente vai utilizar a função VSStack ou VStack, alguma coisa assim, porque tem o HStack também, que é o quê? Que é o vertical e o horizontal. Então, a gente quer empilhar, na verdade, tudo isso daqui para que ela fique numa maneira só. Ou seja, eu quero tudo isso num lugar, porque eu quero usar uma tabela dinâmica, enfim. Existe um outro vídeo aqui no YouTube que eu consigo juntar através de, por exemplo, eu tenho duas abas diferentes aqui e eu quero fazer tabela dinâmica separada, mas que ela leia as duas tabelas diferentes. Eu também tenho um vídeo, eu vou deixar linkado aqui para que vocês também consigam ver. Beleza. Seguindo aqui o que a gente tem, então, todas têm um padrão. Veja só como isso é importante, tá? Então, eu coloco aqui um caso bem real, uma coisa que eu pegaria realmente no dia a dia, que é o seguinte: ah, beleza, a pessoa ela criou, ela desenvolveu um padrão dela e esse padrão aqui funciona. Só que assim, se eu chegasse numa planilha como essa, eu sentiria a falta de uma coisa importante, que é, no caso, o nome da filial aqui do lado, porque eu vou juntar todo mundo. Imagina só, daí eu vou querer fazer uma análise e vou querer perguntar coisas da filial 1 com a filial 6, porque eu tenho aqui os meses e eles estão sortidos, veja só na data de venda. Então eu vou querer fazer isso entre as filiais. Então é importante que eu tenha esse nome, porque se eu juntar tudo num lugar só, eu vou perder esse nome aqui. Vou incluir aqui a informação de filial, porque é uma informação importante que eu preciso aqui do lado. Então eu vou colocar nome. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa informação de nome para todas. Como que eu faço isso? Seguro o Shift aqui, clico em todos, e aí escrevo o nome, dou Enter aqui e seguro o Shift e clico de novo no filial 1. Pronto. Agora você tem duas formas. Ou você faz Ctrl C e Ctrl V aqui em cima desse nome, Ctrl C e aqui Ctrl V e puxa para todo mundo. Ele vai fazer um contador e a gente copia as células apenas. Ou então, eu venho aqui do lado e agora vou te ensinar um outro jeito de conseguir o caminho da planilha, que é o seguinte, igual cell, por exemplo, e aí eu trago aqui nome do arquivo. E eu tenho aqui o nome do arquivo desse jeito porque esse arquivo já está salvo na minha máquina, eu já tenho, né, já coloquei ele numa pasta, tudo certo. Se eu não tivesse salvo, tá escrito pasta 1 e tal, ele não vai trazer essa informação. Então, olha só, aqui no final eu tenho uma barrinha aqui e eu tenho o nome da aba da planilha. Então, eu posso usar aqui texto, para não precisar ficar copiando informação, texto depois, ponto e vírgula, e aí eu coloco aquela barrinha e dou um Enter. Pronto, daí ele traz aqui para mim filial 2. Posso fazer Ctrl C
e colar valores para que não tenha nenhuma fórmula aqui, porque senão vai dar problema para mim ali no final. Vou colocar aqui filial 3, seleciona tudo, filial 3. Aqui ele diz que não tem o mesmo tamanho, então ele vai fazer o primeiro para mim. Segura o Ctrl aqui, ele vai trazer igual para todo mundo. Filial 4, aqui do ladinho, posso dar 2 cliques. E aí, de novo, vir aqui em copiar células. Filial 5, dessa forma também. Então, eu copio as células. Filial 6. Lembrando que eu estou fazendo isso porque são poucas planilhas. Se fossem mais, eu faria de um jeito um pouquinho mais rápido. Estou te mostrando aqui caminhos diferentes para se fazer a mesma coisa, certo? Beleza. Todo mundo certo aqui. E agora, para eu puxar todas essas informações aqui, eu vou selecionar aqui o meu cabeçalho, que eu tenho em comum em todas. Colei aqui, foi isso que eu fiz antes. E aí, eu vou trazer a informação. Então, V está aqui, assim. Então, ele vai fazer o quê? Olha só, ele dá uma dica. Ele vai empilhar verticalmente matrizes em uma matriz apenas. Então, ele tem o H-stack e o V-stack, que ele vai fazer aí coisas semelhantes. A gente poderia fazer isso de outros meios, de outras formas, mas se você tem o Excel 2021 ou o 365, esse daqui é um jeito super legal, porque existe um padrão de informação, certo? Então tá bom, eu venho aqui, seleciono a minha informação, e aí eu tenho do A2 até o F18. Mas aí eu vou fazer o seguinte, vou segurar o Shift do meu teclado, vou clicar até a filial 7 aqui embaixo, e agora eu tenho da filial 1 a 7, do A2 até o F18. Se você é detalhista e prestou atenção, viu que em algumas abas aqui embaixo eu tenho mais do que 18 linhas. Então, eu vou colocar 100 linhas, porque eu tenho certeza que eu não tenho mais do que isso no meu arquivo. Pronto, puxei as informações, agora eu tenho tudo aqui, tá tudo certo. Só que acontece que eu tenho um monte de zero aqui pelo meio. Então, como que eu faço para resolver isso, trazer todas as informações? Eu vou utilizar aqui a função filtro. Também já tem explicação detalhada aqui no canal sobre essa função. E aqui, o que que acontece? Ela nos diz assim, eu vou filtrar a matriz que vou incluir que tipo de informação. Eu vou copiar o que eu tenho aqui e eu vou falar para ela o seguinte, olha só. Procura no A para mim, até o A100, se for diferente de em branco. Então, se tiver informação, tu traz, se não, deixa lá. Pronto, olha só que bonito. Agora, a gente tem todas as informações de todas as abas aqui. Eu quero informação sem casa decimal, tinha casa decimal aqui pelo meio. Data, eu quero que esteja como data mesmo, porque ele me trouxe de outra forma. Então, aqui, olha só que bonitinho. Agora tá tudo certo, tá tudo no mesmo lugar. O que que pode acontecer agora? Poxa, eu quero que esteja aqui, ó, classificado por produto. Beleza, a gente usa uma função chamada classificar. E aí ele pergunta qual que é o índice de classificação. O índice é a minha coluna. Então eu quero classificar pela coluna 1, coluna 2, que é o nome do produto, certo? E aí ele pergunta também se é ascendente ou decrescente. Então, vou colocar 1 aqui. Pronto, então ele coloca tudo 1, tudo 10 e tudo mais. Qual que é esse tipo de classificação aqui? Esse tipo de classificação, ele está utilizando um texto aqui do lado. Então, não é pelo número do item, né? Como se fosse aqui pelo código do produto. A gente pode fazer por ele também. Caso isso seja importante, olha só o que a gente pode fazer. Então, eu posso classificar pela coluna 1. Agora sim, ele pega realmente o meu código do item e faz do menor para o maior. Isso sim funciona muito bem. Então, eu quero pelo código do produto, por exemplo, e eu também quero pela data de venda. Então, olha só, daí eu vou utilizar esse símbolo aqui, vou colocar mais uma informação aqui, que é o seguinte, que é a informação de produto, data da venda, é a quinta coluna. E eu vou colocar mais essa informaçãozinha aqui e vou dar o Enter. Então, se a gente prestar atenção agora, a gente vai conseguir entender que eu tenho aqui, ó, do maior para o menor. Então, esse item aqui, eu tenho do dia 19 do 3, dia 23 do 5 e tudo mais. Então, eu tenho, olha só, esses daqui com o elemento 12, por exemplo. Eu tenho dia 3 do 5, 16 do 5. Para a gente testar esse tipo de informação, eu vou aqui
nessa filial, na filial 7, nesse produto 6 aqui, filial 7, produto 6, e eu vou colocar a data de hoje, porque ele precisa estar exatamente ali no mesmo lugar, embaixo, para a gente conferir essa informação. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho exatamente a data mais antiga e a mais nova em seguida. Eu tenho o produto duplicado e verificado desta informação aqui desta forma, certo? Então, agora, com essas informações aqui disponíveis, corretas e tudo mais, eu também posso incluir informações. Então, eu posso vir aqui na minha filial 1, por exemplo, colocar um carinha aqui diferente, vou colocar o produto 1 aqui, vou colocar tudo 2 para que seja fácil da gente identificar. Vou colocar um número qualquer aqui do ladinho, a data de hoje, filial 1. E aí, na minha base de dados, ele vai ter que aparecer aqui. Ele é o produto 1. Então, eu tenho o produto 1 aqui do ladinho, bem grandão, olha só. Então, ele já vem para cá automaticamente, facilitando demais a nossa vida. Agora, a gente pode selecionar tudo isso aqui, inserir uma tabela dinâmica, e agora vai ficar bem facinho de fazer análise. Por exemplo, eu tenho o produto aqui, que é o código, ou então posso pegar a descrição do produto, que é um pouco mais simples, e eu venho aqui e trago a quantidade para fazer a soma, eu trago o valor unitário, e aí, para fazer esse tipo de análise também, a gente vê aqui que é a quantidade e o valor unitário, então preste bastante atenção sobre isso. Eu tenho também mais informações aqui no canal de como você faz aqui a multiplicação entre colunas. Tenho mais explicações detalhadas de tabela dinâmica. Certo? Então, nós temos formas muito fáceis aqui de analisar os dados, buscar nome de planilha, juntar tudo de uma vez só e fazer análises muito mais detalhadas de forma simples, juntando os dados de várias outras planilhas. E aí, eu disse que era bem fácil e bem simples, né? Então, eu sempre trago dicas aqui que elas vão te ajudar muito no teu dia a dia e que com certeza são fáceis de você resgatar na memória. Talvez você não saiba diretamente aí o passo a passo de como fazer, mas você sabe que dá. Então, isso é um start, isso é muito legal. Eu gosto de passar isso para que vocês tenham aí a ideia de que dá para fazer muita coisa legal no Excel. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Deixa um comentário, um feedback aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, me ajuda muito, me motiva demais e compartilha com alguém que precisa saber disso. Eu te agradeço mais uma vez e eu te vejo na próxima semana. Até!